Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de Refrigeração e Máquina de Lavar aqui do Portal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já sabe ler o diagrama elétrico de uma geladeira ou de uma máquina de lavar que seja? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te dar umas dicas de como você entender o diagrama elétrico, tá bom? Vai ser um vídeo que vai ficar um pouco longo, tá certo? Na realidade vai ser uma aula gratuita. E se você aprender, certo? Vão se abrir muitos horizontes na sua vida profissional, certo? Porque o técnico que consegue ler um diagrama elétrico facilita muito a vida dele para descobrir, para resolver problemas nos seus equipamentos, tá bom? Vamos lá então, mas antes, porém, entretanto, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. A Brasweld, uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia de técnicos de refrigeração. Procura os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Muito obrigado, Brasweld, pelo apoio, valeu demais. E tem também conosco aquele que eu tenho dito, na minha opinião, depois do WhatsApp, o melhor aplicativo para celular para técnicos de refrigeração, ar-condicionado e, por que não dizer, até máquina de lavar. Sim, tem algumas funcionalidades aqui para quem é técnico de máquina de lavar. Para nós, para quem é da refrigeração, ele te entrega... por exemplo, você consegue consultar a potência, tipo de óleo, quantidade de óleo de um compressor, o capacitor, relé, protetor térmico, te dá tudo mastigadinho. As principais coisas que você precisa saber sobre o compressor, ele te entrega, tá bom? Além disso, tem muito mais coisa que não dá tempo da gente falar agora. Baixa esse aplicativo na sua loja de aplicativos ou... Estou deixando também o link aqui embaixo na descrição. Não deixa de baixar esse aplicativo. Facilita, técnico, na minha opinião, o melhor de todos. Bora lá? Então vamos lá. Deixa eu primeiro mostrar para vocês uma pasta. É uma pasta de apostilas e manuais técnicos, tá bom? Essa pasta, inclusive, eu disponibilizo para os alunos do Portal Refrigeração. A gente tem uma pasta só de refrigeração, tem uma pasta só de máquina de lavar. E a gente disponibiliza, tem bastante coisa aqui, manuais técnicos, por exemplo, da Brastemp, Consul, Electrolux, GE, MAB, né? KDN. Tem um monte de coisa aqui para facilitar, certo? Coisa que não é fácil de você encontrar, e eu vivo garimpando essas coisas e deixo à disposição dos alunos, tá bom? Eu peguei um desses hoje, Electrolux, uma DFN 52, DF52, na realidade ela serve para vários modelos, e eu vou abrir ele aqui pra gente dar uma estudada. Deixa eu colocar ele aqui. Certo, os manuais técnicos digitalizados, eles vêm assim, tá? Você consegue abrir tanto no celular, vem um PDF. Você abre no celular ou no computador, aqui eu estou na tela do meu computador, certo? E ele vem dessa forma, ó, serve para vários modelos, DF52X, DFW52, DW52X, DFN52, certo? Então tem muita informação, como desmontar, como encontrar defeito, um monte de coisa, certo? Ó, tabela de sensores, daqui é bem legal, bem interessante. Como testar a placa, vem um monte de informações aqui nesse manual técnico, certo? Mas o que interessa pra gente hoje é o diagrama elétrico. Algumas geladeiras trazem o diagrama elétrico colado na parte de trás da geladeira, outras não, certo? Então, muitas vezes a gente precisa ter o diagrama elétrico para poder ter acesso. E para que serve? Por que eu preciso? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo,
Se um, se um ventilador, por exemplo, de uma frost free, ele para de funcionar. Aí você não sabe por que ele parou de funcionar. Tá certo? E aí você vai lá, testa o ventilador, ele está funcionando. E agora, o que que pode ser? Certo? Aí você sabe que o ventilador tem algumas coisas envolvidas. Por exemplo, tem os interruptores da porta. Será que eles estão funcionando? Então, se você sabe ler um esquema elétrico, tá vendo aqui os interruptores da porta? Você chega, descobre aqui, e aqui tem o fio, ó. Por exemplo, aqui, interruptor da porta. É o fio rosa e o fio preto, que dão o sinal de que a porta está aberta ou fechada. Então, quando fecha aqui, você sabe. Então, você vai procurar nesse fio rosa, nesse fio preto, certo? Se eles estão com problema, você vai fechar eles, correto? E aí, para ver se o ventilador liga ou não liga. Não é o interruptor, então você vai procurar qual é o fio do ventilador. Aí você descobre que tem dois fios vindo no ventilador. Um é o branco e o outro... Bom, você entendeu só? Se você sabe ler, você consegue descobrir o problema. Porque senão você vai ficar torcendo para que seja o ventilador queimado. Porque se for outra coisa, você não vai saber resolver. Recentemente a gente pegou me veio esse exemplo na cabeça. Recentemente a gente pegou uma geladeira com o fio do ventilador estragado dentro. Ele rompeu dentro do gabinete e o ventilador não ligava. Então, porque eu sei ler o diagrama elétrico, o que eu fiz? Eu identifiquei os fios do ventilador, identifiquei que um deles estava quebrado dentro do gabinete e eu puxei um fio por fora da geladeira para ligar o ventilador e aí resolveu o problema. Tá certo? Então, se eu não soubesse, eu não teria resolvido o problema. E a gente precisa. O nosso trabalho é resolver problemas. Beleza? Então, eu vou te ensinar a entender. Tá bom? Então, é um vídeo para quem não tem pressa. Se você é apressadinho, se você é daqueles que fica colocando aí nos comentários, muito longo, você enrola muito, cara, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer desvendar os segredos das geladeiras através aqui do diagrama elétrico, se acalma e presta atenção. Vou tentar ser o mais didático possível para vocês. Então a gente vai imaginar a eletricidade como se a fiação fosse um caminho, certo? Uma estrada, e a eletricidade como se fosse o fluxo dos carros andando nessa estrada. Fica mais fácil quando você entende dessa forma, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem a tomada, certo? Tomada, ela tem 3 pinos. A gente vai ignorar o pino do meio, que é essa linha pontilhada, que é o fio terra, que hoje não nos interessa. A gente quer saber da eletricidade, por onde ela passa e o que ela faz, certo? Bora lá então. Normalmente os... Deixa eu ver se está tudo certo aqui, tá? Vocês não têm noção. Eu acho que já é a 10ª vez que eu tento fazer esse vídeo, mas aí uma coisa não funciona, outra não funciona. Mas vamos com calma, dessa vez vai dar certo, tá bom? Então, normalmente as tomadas costumam, não existe uma regra, mas elas costumam ver com os fios em 2 cores, normalmente marrom e azul, tá bom? E a gente vai usar essas 2 cores porque é justamente essas cores que tá aqui no diagrama elétrico da Electrolux, beleza? Então eu vou puxar primeiro o fio azul. O fio azul é um fio muito especial. Por quê? Porque o fio azul ele abastece todos os componentes elétricos da geladeira. Eu costumo chamar ele de fio comum. Inclusive, a gente vai reparar aqui, daqui a pouco vocês vão perceber isso, que todos os fios vêm marcados com as cores. Por exemplo, o vermelho vem escrito VM, certo? O cinza, CZ, para facilitar. O azul não, o azul ele vem com uma inscrição diferente, AC, certo? Que é o alternada, corrente alternada, tá bom? Então ele é bem importante, certo? É muito importante você saber sobre o fio azul,
tá certo? Os outros, eles vão se dividir, mas o azul é muito importante, ele abastece todos os componentes elétricos. Então a gente vai começar justamente por ele. Eu escolhi a cor azul aqui pra gente, tá bom? Então, numa geladeira frost free, o fio azul ele já vai direto para a placa eletrônica, certo? Então essa primeira parada na placa eletrônica é para abastecer, para que a placa eletrônica ligue. Só que a placa eletrônica ela não vai ligar sozinha, certo? Ela precisa do outro. Lembra qual é a outra cor? O marrom. Deixa eu trocar aqui, deixa eu ver se eu tenho a cor marrom aqui. Eu não tenho a cor marrom, eu vou utilizar o laranja claro para exemplificar o marrom, tá bom? É o que tem para hoje, vamos lá. Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Por quê? Ok, agora sim. Vamos lá, aqui meu negócio é refrigeração, não é programa de computador, mas vamos lá. Fio marrom então, que aqui vai ser laranja, tá bom? Então, o fio marrom, ele entra na placa e pronto. Quando você coloca na tomada, a energia já entra, certo? Por um lado e volta por outro. Como é corrente alternada, eu não vou explicar a eletricidade para vocês, mas na realidade ela se alterna a 60 Hz. Tá bom, é só isso que eu vou falar. Não vou entrar nessa parte, porque sempre tem alguém que entende muito de eletrônica ou de eletricidade assistindo, aí eles vêm me corrigir. Então eu não vou me aprofundar. Mas precisa desses dois fios para quê? Para que essa placa seja energizada e funcione. Todos os componentes da geladeira, elas precisam dos dois fios para que funcionem. Tá certo? Isso é bem importante de você entender. Então, primeira coisa, os dois fios entraram aqui e essa placa já está energizada, ela já está funcionando. Só que agora essa placa ela precisa mandar os comandos para os componentes elétricos, correto? Então, no caso, o marrom e o azul entraram aqui, estão alimentando a placa, e o azul, ele já vai sair, certo? Da onde ele está, opa, ainda estou na cor marrom, deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar com a cor azul. Vamos ver se deu certo, deu certo. Certo, vamos lá. Então, ó, a placa já tem energia, agora a gente tem que mandar ela para os outros componentes da geladeira, correto? Então o azul ele entrou na placa só para ligar a placa e ele já vem direto aqui para o plug, certo? E daqui ele vai ser distribuído para todos os componentes elétricos, certo? Ele já sai direto, ele só passa pela placa e já sai direto. E aqui, ó, você repara nessas linhas que ela tem os pontos. Esses pontinhos aqui são onde o fio se divide para abastecer os outros componentes elétricos. Eu vou mostrar para vocês agora. Ó, então, primeiro ponto, eu vou pegar esse primeiro ponto e vou ligar ele na placa, certo? Desse ponto aqui, ó, a gente vai... Eu vou mostrar para vocês, ó. Ó, ele desce para ir para o compressor. Ele vem aqui para frente para ir para o ventilador. E para as lâmpadas, ó, ele vem até esse ponto aqui, desce para abastecer as lâmpadas. Mas a gente vai primeiro falar da resistência, tá bom? Então ele sobe aqui. Ok, deixa eu fazer o desenho todo para ficar bonitinho. Opa! Vamos lá. E aí o fio azul ele sobe aqui e vem para a resistência. Mas antes de passar pela resistência, e como o vídeo de hoje, a aula de hoje, eu vou chamar isso daqui de aula, certo?
para você ler. Então aqui a gente tem o fusível térmico, tá bom? Então dependendo da geladeira, por exemplo, uma Brastemp, o desenho vai estar diferente, certo? Do fusível térmico, mas vai ter lá e vai estar escrito aqui, ó, tá escrito fusível térmico. Então você vai descobrir. Se não tiver escrito fusível térmico, vai ter uma letrinha. E aqui do lado vai ter o que aquela letrinha significa, tá bom? É bem tranquilo de você descobrir. Mas ó, então a eletricidade ela vem, o fio azul ele vem aqui e ele chega no fusível térmico. Então o fusível térmico ele vai estar sempre antes da resistência. Por que que o fusível térmico está aqui? Ele está aqui para se der algum problema da resistência aquecer demais, o fusível térmico queima. Queima para quê? Para não derreter, para não estragar alguma coisa. A resistência ela esquenta muito. Então, se o fusível térmico passa de uma determinada temperatura, ele queima para salvar a geladeira, para não derreter nada. Deu para entender? Então, a eletricidade ela vem, passa primeiro pelo fusível térmico, e depois que ela passa pelo fusível térmico, ela chega na resistência, certo? E aí já liga a resistência, é isso? Não, não liga a resistência ainda. A gente já vai descobrir por que não liga a resistência. Ah, deixa eu falar só uma coisa sobre o fusível térmico. Nesse modelo da Electrolux, tem 2 fusíveis térmicos. 1, 2, tá bom? A maioria, por exemplo, Brastemp e Consul é um fusível só. Tem algumas Electrolux que usam um fusível só. Nesse modelo, usa 2, ok? Sem novidade, é uma garantia a mais que eles colocam, certo? Para que não aconteça problema nenhum. Por que a resistência não está funcionando? Porque para funcionar, ela precisa dos 2 fios, correto? Ela precisa dos 2 fios, certo? Das 2 fases para funcionar. Então aqui eu vou descobrir qual que é o outro fio. E aí é que está o legal, porque você começa a entender o que cada fio significa, cada cor significa. Aí você olha aqui na resistência, você vê, ó, que o fio que vem para a resistência é o fio vermelho. Dá uma olhada aqui, ó. VM. Tá certo? Não sei se você consegue ler daí. Quer que eu aumente para você? Vou aumentar só essa vez, tá? Para não ficar muito complicado para mim. Deixa eu aumentar o máximo possível, vai. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Dá uma olhada, ó. Aqui está a resistência, ok? Tá vendo aqui escrito VM? É vermelho, ok? Ó, aqui vocês vão ver outros. Ó, branco, preto, laranja. Certo? Legal. Então, quando eu falar agora, não vai ficar não vai dar para mim ficar toda hora aumentando aqui para vocês. Então, vocês acreditem em mim quando eu disser que acredite em mim quando eu disser que tá escrito, tá bom? Se você não conseguir ler. Tá joia? Vamos voltar lá para nossa linha, eu vou mudar a cor aqui. Então a gente já descobriu que se trata de um fio vermelho. Então a gente vai procurar, certo? Porque esse fio aqui, ele vem por dentro do gabinete. Então você não vai enxergar ele aqui, certo? Aqui tem um plug, certo? E na maioria das vezes você não consegue enxergar o fio que está por trás desse plug, mas você tem que acreditar que ele é vermelho, correto? Então a gente vai pegar ele aqui, ó, vermelho. E vai começar a complicar. Vamos lá. Vai começar a complicar, vamos ver. Não, deu. Fio vermelho. E ele vem até o outro fusível térmico. Tá certo? E aí, se o fusível térmico tiver bom, tiver dando continuidade, ele vai passar. E vai chegar até a resistência. Correto? Então,
se não tiver esses dois fios energizados, a resistência não aquece. Deu para entender? Então, no momento certo, a placa eletrônica, ela vai mandar energia. Na hora de fazer o degelo, ela vai energizar o fio vermelho. Ela não vai energizar o fio azul. Por que ela não precisa energizar o fio azul? Porque o fio azul já tem energia. Deu para entender? O fio azul, em todos os componentes elétricos, ele já tem energia. Então, a placa ela só vai energizar a outra perna, que é de outra cor. Deu para entender só? Vamos para o compressor agora? Certo, agora eu tenho que voltar na minha cor azul. Vamos lá. Vou colocar a corzinha azul aqui, vamos ver se está certo, ok? Estou aprendendo a mexer com esse negócio. Ó, vamos lá para o compressor. Ok? Então, ó, o azul vem para o compressor também. Então, ele subiu para a resistência, mas ele também desce para o compressor. Correto? E o compressor não ligou, pelo mesmo motivo que a resistência também não ligou. Correto? Então, a gente descobre aqui, ó, que o outro fio que liga o compressor é o fio preto. Então, eu venho aqui na placa e eu descubro, ó, que o fio preto... Opa, esqueci de mudar de cor aqui. Vamos lá. Ok, vamos colocar o preto aqui. Vamos lá, fio preto. Ó, fio preto sai da placa. E vem para o compressor. Ok? E aí, todas as vezes que a placa energizar o fio preto, o compressor vai ligar. E a mesma coisa, não precisa ela energizar o fio azul. Por quê? Porque o fio azul ele vai ter energia o tempo todo. Eu não vou ficar repetindo isso ou vou ficar repetindo isso? Talvez eu repita, vai. Ok? Deu para entender até aí? E a mesma coisa vai se repetir com o resto também. Vamos lá de novo, vamos voltar pro azul. Certo? Ventilador. Ventilador, eu já vou puxar direto aqui que vai ficar mais fácil. Ventilador, ó. Lembra que tinha um pontinho aqui onde se dividia a fiação? O azul vai para o ventilador. E aí você descobre que o outro fio que vem para o ventilador é o fio branco. Correto? Fio branco. Eu não vou usar a cor branca porque vai ficar esquisito se eu colocar cor branca, vocês não vão enxergar. Eu vou colocar um cinza claro aqui, no lugar do branco. Tá bom? Então vamos puxar o fio branco. Ó, ficou um cinza claro. Ok. Prontinho. Tá dando para enxergar aí? Espero que sim. Se alguém tiver problema de visão, vai ser difícil, porque ficou um cinza bem claro mesmo. Então, ó, mesma coisa, o azul tá ligado direto, energia direto. Já o branco, ele só vai energizar quando a placa mandar energia para ele. Certo? Então, digamos, aquilo que eu expliquei para vocês. Ventilador deu problema. Certo? Eu testei o ventilador está funcionando, ok. O que será que é? Eu vou lá na placa e eu vou testar as saídas lá da placa.
se está vindo energia no fio branco e no fio azul. Se está vindo energia no fio branco e no fio azul, o ventilador tinha que ligar. Então, por que ele não liga? Certamente deu algum problema dentro do gabinete, o fio quebrou por algum motivo, está interrompido e não chega. Essa é a ocasião em que a gente chega e passa o fio por fora, certo? Passa por fora, faz um furo ali por fora mesmo e passa o fio para salvar a geladeira. Deu para entender a importância de você entender isso que eu estou explicando para vocês? Mas calma, fica até o fim. Eu sei que está bem longo, porque daqui a pouco a gente vai falar dos sensores também. Para você encontrar os sensores aqui, saber quem é quem. Ok. Tem mais um fio aqui, que é o fio cinza. O fio cinza aqui, no caso, desse modelo. Ó, e essas cores podem mudar de acordo com o modelo, tá bom? Não adianta vocês pegarem agora... Ah, então ele disse que o vermelho é resistência... Isso varia de modelo para modelo, de marca para marca, então é legal você ler o diagrama da sua geladeira, tá bom? Para você descobrir quem é quem. O cinza. Vamos pegar o cinza. Agora sim eu vou pegar uma cor cinza de verdade. O cinza vai para as lâmpadas. É um cinza mais escuro. Vamos colocar aqui. Um cinza mais escuro. O cinza vai para as lâmpadas. Correto? Ah, e daqui, eu esqueci de mostrar o azul. Deixa eu mostrar o azul primeiro. Ó, porque aqui, ó, tem uma divisão. Você tá vendo só? Uma divisão. Uma divisão do azul. Certo, ó. Ele vem até aqui. Ó, e daqui... Ele puxa para essa lâmpada. Ok? E aqui para outra lâmpada. É a mesma coisa que eu tinha explicado para vocês antes. Tá bom? Ok, aqui ele vai abastecer duas lâmpadas. Certo? As lâmpadas do freezer e as lâmpadas da parte de baixo. Correto? Bem. Bem, vamos lá. Espera aí, que eu estou fazendo mil uma coisa. Ok. Então aqui ocorre a mesma coisa. Opa! Ocorre a mesma coisa com as lâmpadas, correto? Aquele mesmo fio azul que abastecia todo mundo, ele abasteceu também as lâmpadas. Aqui em cima, a lâmpada do freezer, essas duas aqui, a lâmpada do refrigerador. E qual é a outra cor que vai? Para abastecer as lâmpadas, é o cinza. Vamos pegar a cor cinza. Ok, prontinho. Vamos lá, o cinza, vamos ver se eu consigo. Legal. Ó. Cinza, ó. Ele vem aqui. E aqui. Ok? Deu para entender? Ok. Então aqui a gente descobriu todos os componentes elétricos que tem uma geladeira,
certo? No caso desse modelo, correto? Aqui a gente descobre também, tem uma parte dessa fiação que é o que vai para a interface, correto? Isso daqui pouco a gente vai mexer. Tem também os interruptores da porta, que elas dão um tipo de um sinal para a placa, para que a placa ligue e desligue, certo? Agora eu quero falar com vocês dos sensores, tá bom? Que é outra coisa também importante, certo? No caso dos sensores, o que acontece? A placa, ela envia uma corrente elétrica de baixa tensão. No caso, os sensores são peças eletrônicas e não elétricas, tá bom? Peças elétricas são aquelas que recebem a corrente do jeito que vem do poste. E eletrônicas são peças que recebem uma corrente elétrica que foi modificada, certo? No caso dos sensores, é isso que eu falei agora, não tem muita importância. O que mais importa nos sensores é você saber quais são os fios dos sensores para você, no caso, testar eles. Correto? Então aqui eu vou descobrir onde estão os sensores aqui no nosso diagrama elétrico. Ó, eu descobri aqui 2 sensores. Deixa eu colocar a mãozinha aqui para você ver. Ó, dá uma olhada aqui. Sensor de degelo. Tá vendo aqui? Sensor de degelo. E aqui, ó. Sensor do congelador. Sensor do freezer. Certo? Sensor de degelo, sensor do freezer. Sensor de degelo é aquele que fica grudado no evaporador. Sensor do freezer é aquele que fica pegando a temperatura dentro do freezer. Certo? Por que é legal você saber isso também? Então, se você ler aqui, você está em dúvida se o sensor está estragado ou não. Você quer testar o sensor, mas você não quer cortar o fio do sensor. Você vai testar ele lá no módulo de potência, certo? Mas para isso você tem que saber quais são as cores. Ó aqui, ó. Você vai descobrir o seguinte. Dá uma olhada aqui, ó, no sensor do freezer, certo? Dá uma olhada, ele tem aqui... Deixa eu aumentar aqui para você ver. Ó, sensor do freezer, dá uma olhada aqui. Ele tem aqui a cor laranja, certo? E aqui você não vai ver dentro do gabinete. Por isso é interessante, você precisa saber... se você visse dentro do gabinete, você era só pegar lá que tem o laranja e o violeta e testar. Mas dentro do gabinete você vai ver só o preto, que é o que encaixa no plug, certo? Dá uma olhada só aqui, ó. Preto e preto. Só que aqui você vê que é o laranja e o violeta, só que ele está dentro do gabinete, você não enxerga. Mas se você olha o diagrama elétrico, você descobre então que o laranja e o violeta são sensores do freezer. Então você pode vir aqui, ó, e medir. Onde é que eles estão, ó? Laranja e violeta. Deixa eu mostrar aqui para você, deixa eu marcar. Deixa eu marcar esses sensores. Vou colocar aqui laranja. Ó. Laranja e violeta. Então, se você chegou e leu que os fios que vêm para esse sensor do freezer é laranja e violeta, então você descobre lá na sua placa quais são os fios laranja e violeta e você testa. No caso desse freezer aqui, ó, dessa geladeira, deixa eu diminuir aqui para me mostrar para vocês. Todo manual técnico vem com uma tabela de sensores. No caso da Electrolux, pode ser de 5K ou de 10K. E essa nomenclatura, 5K ou 10K, ó, ele está invertido, tá meio de lado. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês.
Ok. Deixa eu mostrar aqui. Ó, sempre essa nomenclatura, em qualquer geladeira, pode ser Brastemp, Consul, a nomenclatura do sensor, ela tem a ver com a temperatura. E sempre a nomenclatura, ela vem assim fechada para 25 graus. Certo? Então, dá uma olhada aqui, ó. 25 graus. Então, ela tem que bater entre 9,78 e 10,22. O que é que significa? Que é um sensor de 10K. Entendeu? Então, você consegue medir o sensor e comparar. Então, digamos que você vai medir o sensor. Você tem que medir também a temperatura dele. Mede a temperatura dele. E aí você consegue, no fio laranja e violeta, você sabe se ele está dentro do parâmetro ou não. Deu para entender? Se você não entendeu essa parte, eu tenho um vídeo só falando sobre teste de sensor, certo? Onde eu falo sobre essas tabelas. Aí você vai entender. Tá ok? Deixa eu voltar lá para a gente dar uma outra olhada no sensor de degelo. Pronto. Vamos aumentar um pouquinho. Ok. Aumentar mais. Ó, vamos lá ver o sensor de degelo agora, ó. Tá aqui, sensor de degelo, tá vendo? Ó, o fio que você vê dentro dela é preto, então você não sabe. Mas dentro do gabinete, ele é branco e laranja. Então aquele mesmo fio laranja, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver. Aquele mesmo fio laranja, ó, que vinha e entrava aqui, ó. E entrava no sensor, ele sobe e vai para o outro sensor. Dá uma olhada só. Então é um fio comum, tá bom? Esse laranja aqui, no caso da Electrolux, por exemplo, o Brastemp e Consul, eles têm fios separados, normalmente em pares da mesma cor. Já na Electrolux é um fio comum, nesse caso laranja, e aí os outros fios é que tem cor diferente. Então, violeta pro congelador, pro freezer, e o outro é branco, certo? Ó, fio branco vai na outra perninha do sensor. Então, na hora de você testar, você vai puxar aqui, ó, o branco. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar uma corzinha cinza clarinha para a gente... Dá uma olhada aqui. Ok? Então, na hora de você testar o do freezer, o do degelo, você vai pegar Você vai pegar o branco com laranja. Na hora de você testar, esse é o do degelo, branco com laranja é degelo e violeta com laranja do freezer. Deu para entender? Deixa eu diminuir aqui essa imagem. Opa, estou aumentando. Ó, então a princípio é um pouco confuso, tá? Mas pratique isso daqui, certo? Que você vai aprender e você vai dominar. Porque se você dominar, tudo fica mais fácil, tá bom? Você vai conseguir fazer os testes com mais clareza, certo? Sem ficar dependendo de sorte. Tem muita gente que vai trocando, troca uma peça, troca outra, e às vezes o problema está na fiação, tá? E ele às vezes tem dificuldade para descobrir onde está o problema, justamente porque não sabe testar. Deu para entender? Bom,
Rapaz, já ficou bem longo esse vídeo de hoje. Deixa eu falar uma coisa. Tá a fim de aprender refrigeração? Comigo, tá certo? E tem aulas como essa, na realidade aulas um pouco mais tranquilas do que essa, porque no YouTube a gente tem que ser um pouco mais ligeiro, não dá para entrar em muito detalhe. Tô deixando meu WhatsApp aqui para você pedir informação, mas tô deixando também o link na descrição. Dá uma olhada nesse link, tá? Se inscreve, vem estudar com a gente, tá bom? Refrigeração, máquina de lavar, controladores digitais, tudo para te tornar um profissional, alguém que vai ganhar dinheiro, sustentar a família, alcançar os sonhos com assistência técnica. Sim, é possível e eu quero te ajudar nesse caminho, tá bom? Vem estudar aqui no portal. Pessoal, por hoje é só, já está muito longo, eu vou encerrar agora. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.